Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. Senado deve votar na próxima semana a criação do mercado de carbono no Brasil. O adiamento por uma semana para que esse amadurecimento seja feito, eu considero que não trará maiores prejuízos. Presidente do Senado assegura transparência no projeto da liberação das emendas parlamentares. Eu sou o Thiago Medeiros e este é o Boletim.leg. O plenário do Senado deverá votar na próxima semana a regulamentação do mercado de emissões de gases do efeito estufa. Repórter César Mendes. O projeto que cria o mercado brasileiro de carbono vai permitir que empresas, instituições e órgãos do governo comprem créditos vinculados a ações de preservação ambiental para compensar emissões de gases do efeito estufa. A proposta divide o mercado brasileiro em dois setores, um mais regulado, ligado ao poder público, e o segundo, com regras mais flexíveis, voltado para a iniciativa privada. Mas o setor do agronegócio ficou fora do projeto como parte do acordo para viabilizar sua aprovação. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, o adiamento da votação é importante diante da complexidade da proposta. O adiamento por uma semana para que esse amadurecimento seja feito, eu considero que não trará maiores prejuízos, havendo comprometimento de todos os líderes de que na terça-feira nós apreciaríamos tanto o texto base quanto os destaques em relação a essa matéria. Para a relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, é fundamental que o acordo de adiamento da votação envolva também o compromisso da Câmara dos Deputados de votar o projeto antes do encerramento da COP29, que acontece de 11 a 22 de novembro em Baku, no Azerbaijão. Presidente do Senado diz que as emendas parlamentares serão transparentes e que o corte de gastos não pode afetar o funcionalismo público. Repórter Érica Christian. Ao reafirmar a votação até dezembro da regulamentação da reforma tributária, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, previu para os próximos dias a aprovação das novas regras para a liberação das emendas parlamentares, com transparência quanto ao nome do parlamentar, o valor e como foi gasto, e com equidade entre as bancadas. Ele ressaltou, no entanto, a necessidade da regulamentação, já que o dinheiro das emendas banca obras e projetos nos estados e municípios. É muito importante rodar o orçamento, né? Nós temos realmente a garantia de que municípios, estados, entidades filantrópicas possam ter os recursos do orçamento, seja o orçamento original, seja o orçamento através das emendas parlamentares. Isso é de interesse do Brasil. Ao afirmar que aguarda as propostas do governo de corte de gastos públicos e que é favorável ao fim dos supersalários, Rodrigo Pacheco alertou que o funcionalismo público não pode ser prejudicado. Por isso que eu defendo a conciliação entre o fim dos supersalários, mas nós temos que cuidar da carreira de auditores fiscais, de delegados de Polícia Federal, de delegados de Polícia Civil, das polícias militares, enfim, uma série de carreiras que precisam ter estruturação, e o corte de gastos não pode significar que essas carreiras sejam aviltadas. O presidente do Senado espera que a CPI das bets apresente medidas que combatam o vício em jogos e avalia que serão votados até o final do ano a segunda parte da regulamentação da reforma tributária, o marco da inteligência artificial, o programa de aceleração da transição energética e o projeto que trata da exploração de energia eólica em alto mar. A Comissão de Assuntos Econômicos incluiu os institutos federais nos programas de transporte e de merenda escolar. Repórter Bruno Lourenço. A Comissão de Assuntos Econômicos incluiu as escolas da Rede Federal de Ensino no Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com a proposta, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o Cefet Rio de Janeiro, o Cefet Minas Gerais, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II poderão receber recursos desses programas. A autora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, ressaltou que os parlamentares e o governo federal deverão buscar depois recursos no orçamento para garantir a implementação da futura lei. Uma vez que o PNAT e o PNAE hoje eles estão direcionados somente para a rede municipal e estadual. E por abrir o programa, ao invés de criar um programa específico para a rede federal, abre-se o programa e, logicamente, vai ter que ter uma construção orçamentária, sim. O projeto seguiu para análise da Comissão de Educação.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.